E em estúdio, nesta edição do Meio-Dia do ETV, estão Paulino Brilhante Santos, advogado especialista em assuntos fiscais, e Franklin Alves, gestor e antigo presidente do IGCP. Muito boa tarde aos dois, muito obrigada pela vossa presença. Franklin, se não se importasse, começava por si. Hoje, olhando para esta emissão de dívida, o IGCP conseguiu colocar a totalidade dos 750 milhões a 12 meses e os juros baixaram. Na emissão anterior tinha sido 5,28, hoje foi de 4,029. Acha que este já se pode considerar um sinal positivo ou é mais um teste e ainda teremos que esperar para ver? Não, eu acho que conseguiu-se o objetivo mínimo, que foi colocar bilhetes do Tesouro no montante também mínimo de 750 milhões. E isso é bom, quer dizer, pelo menos não entrarmos numa situação em que, por qualquer razão, não houvesse procura suficiente para esses títulos. Embora isso raramente acontece, mesmo em situações extremas. Agora, do ponto de vista, isso acima de tudo é positivo em termos imediatos, cria-nos mais algum espaço para pensar seriamente, de uma forma consistente, as medidas a tomar estruturais nessa matéria. Agora, eu acho que é muito mais interessante, por exemplo, compararmos a taxa de juros da colocação de BTs há um ano atrás, exatamente para o mesmo prazo, que era de 0,9%. Curiosamente, com uma procura inferior à atual. Que, aliás, por isso é que a história dos níveis de procura é um tema um pouco subjetivo. Mas muitas vezes o Governo justifica o alegado sucesso da emissão com os níveis de procura. Pois, mas a Grécia também, nas vésperas da intervenção do FMI, tinha níveis de procura da sua dívida pública brutais. De alguma forma é natural a procura, já que o juro é alto para os investidores. Por um lado, tem evidentemente uma taxa de juro bastante atrativa, quer dizer, quando você coloca bilhetes do Tesouro a taxas como as atuais, não é? 4 e tal por cento, eu não tenho memória, não é? 4,029. 330 pontos acima das taxas da Alemanha, 330 pontos percentuais, não é? Obviamente que, em princípio, a não ser que haja um risco de default significativo do país, é uma taxa atrativa, não é? Se continua a haver procura, é sinal que os investidores não temem o default. Essa é outra questão também, que é saber qual é e que tipo de procura é que há para este tipo de títulos, não é? Porque no passado, quer nos bilhetes do Tesouro, quer nas obrigações do Tesouro, entre 75% e 85% da colocação era sempre em investidores internacionais. De facto, o mercado doméstico tinha pouca capacidade de absorção das emissões de dívida pública de curto e de médio e longo prazo portuguesas, exatamente porque os níveis de poupança escassearam e havia sempre uma enorme procura por parte dos investidores internacionais. Isso, como se sabe, enfim, não há dados claros sobre essa matéria, passou a rarear a partir do ano passado. Não é por acaso que o Banco Central Europeu tem níveis significativos de dívida pública portuguesa e dos outros países em dificuldades na sua carteira própria. Portanto, evidentemente que há aqui uma componente destas colocações que, por vezes, tem implícito um subsequente redesconto desses títulos junto do Banco Central Europeu. E, portanto, Portanto, no fundo, estamos a ser não ajudados pelo FMI, mas ajudados pelo BCE, que, embora não compre diretamente no mercado principal... De uma forma transitória. Quer dizer, estamos a ter um apoio, que é um apoio transitório, que, evidentemente, tem permitido, por essa via e por via das intervenções significativas no mercado secundário de dívida, tem permitido, de alguma forma, diminuir o stress que, nomeadamente nestes leilões sucessivos, tem vindo a aumentar nos últimos tempos sobre a colocação de dívida portuguesa e a dívida dos outros países em dificuldades. Isso é uma solução que, de facto, no curto prazo ajuda, não é? Porque, de alguma maneira, dá-nos algum espaço para respirarmos, mas não afasta os problemas estruturais, quer dizer, porque é impossível um país financiar-se de forma continuada no curto prazo com taxas destas e no médio e longo prazo com taxas de 7%, que são taxas praticamente reais, porque os níveis de inflação são muito baixos. Abrir também aqui um pouco o diálogo. Ontem, a propósito de uma conferência de imprensa de um estudo, Belmiro de Azevedo, o patrão da SONAI, dizia que esta ideia de que conseguimos continuar a financiar-nos a ser passada como positiva, na opinião dele, não é, porque no fundo conseguimos financiamento, mas estamos cada vez mais endividados e, na opinião de Belmiro de Azevedo, pelos piores motivos, que é para financiar projetos que, na opinião dele, grandes obras que não trazem retorno. Eu concordo com o engenheiro Belmiro de Azevedo e, aliás, e também concordo com o que acabou de ser dito. Não é sustentável continuarmos a financiar-nos a estas taxas e também não é sustentável continuarmos a refinanciar dívida antiga que estava a taxas impressionantemente mais baixas a este nível, porque o grande problema é que metade das necessidades de financiamento do país este ano são de refinanciamento de dívida antiga, que
que estava a taxas incomparavelmente inferiores. Portanto, imagino o impacto para as contas públicas que vai ter este ano, que em 46 mil milhões de necessidades de financiamento, cerca de metade são de refinanciamento da dívida antiga, em que estava nos 0,9% a curto prazo contra 4% agora, que estava a 3,5% ou 4% de longo prazo contra 7%. Impacto para as contas públicas e para as próximas gerações que vão ter que E para as próximas sustentar as gerações que vão ter necessidades que de sustentar financiamento. este fardo. E depois a dívida nova também ser, e depois os outros 50% de dívida nova também serem emitidos a estes preços. Há um dado, desculpa, Diga, um dado adicional também curioso que não se fala muito, que é, por exemplo, a variação líquida do estoque de bilhetes do Tesouro, que aumentou significativamente no último ano. Isto é, o recurso ao financiamento de curto prazo. Tradicionalmente havia uma certa estabilidade do estoque de bilhetes do Tesouro e, portanto, acima de tudo, procurava-se colocar dívida de médio e longo prazo, porque essa, exatamente, tem um risco de refinanciamento menor, porque só teria que refinanciar uma obrigação emitida há 10 anos, daqui a 10 anos, e assim sucessivamente. Se eu recorro muito ao curto prazo, onde normalmente há mais liquidez, porque joga-se mais com os excedentes de liquidez do mercado e dos agentes financeiros, eu tenho mais facilidade de colocação, mas vou ser obrigado a passar de 6 meses, 12 meses, voltar de novo ao mercado para financiar. E o que aconteceu foi, nomeadamente em 2010, um aumento mais significativo da componente de recurso ao endividamento através de operações de curto prazo, ou seja, apenas para bilhetes do Tesouro. esclarecer, porquê esta opção, e uma vez que já esteve também à frente do IGCP, porquê esta opção agora para emissões de curto prazo? A opção não é tanto de agora, eu acho que é mais 2010, eu acho que decorre de uma expectativa que, eventualmente, ao longo de 2010, houvesse uma inversão da evolução das taxas de juros. E, portanto, talvez tenha havido uma preocupação no princípio do ano passado, tentar-se financiar no curto prazo, esperando que as operações de médio e longo prazo ocorressem mais ao longo do ano e, portanto, numa situação financeira já mais apaziguada. Só que isso não aconteceu exatamente o contrário. Uma expectativa errada, no fundo. Pois, enfim, ninguém adivinha o futuro, mas obviamente que há uma situação estrutural do país que inevitavelmente tem que provocar este tipo de situação. Hoje a Moody's diz também que seria necessário para o país atingir o valor de déficit pretendido, os 4,6% do PIB. A Moody's diz que seria necessário garantir mais crescimento económico, reduzir ainda mais a dívida e ter um déficit ainda menor. Parece-lhe uma missão impossível? Eu acho que isso é a definição própria da missão impossível na situação atual em que o país está. Não podia ser uma definição mais lapidar de missão impossível, não é? Mas voltando um bocadinho mais atrás, ainda àquilo que disse o engenheiro Belmiro de Azevedo, é que não é só o problema de não estarmos a pagar coisas inúteis e que não serviram para nada. É pior do que isso. É que neste momento nós estamos numa situação em que eu receio que esta gestão à vista das emissões de dívida, este stress semanal, nós já na semana passada tivemos cá a comentar como é que tinha corrido a emissão da semana passada, que algumas pessoas consideraram um grande sucesso, um grande êxito, etc. Claro que, como o doutor acabou de dizer, enfim, é melhor colocar, apesar de tudo, a uma taxa inferior a dezembro do que não colocar, ou colocar uma taxa superior a dezembro. Mas, quer dizer, agora, não convém deitar grandes fogotórios, porque isto já está a ter consequências. As necessidades absurdas de financiamento do Estado já estão a ter consequências na economia dita real. E é isso que o Sr. Engenheiro Belmiro de Azevedo, como empresário... Quando dizemos que é melhor colocar do que não ter conseguido colocar, será que estamos a dizer o mesmo, que é melhor para uma família já sobreendividada conseguir outro empréstimo do que não conseguir? Do ponto de vista imediato porque se não conseguir vai à falência naquele momento e isso tem consequências do ponto de vista da reputação catastróficas, não é? Portanto, se conseguirem, apesar de tudo, mobilizar alguns fundos, ainda que a um nível mais oneroso, isso é favorável. Agora, é exatamente isso, quer dizer, não se pode dizer, bem, já estamos no bom caminho porque conseguimos dinheiro, quando esse dinheiro é dado sob condição e com um grau oneroso brutal. Portanto, o grande erro é eventualmente admitir-se que já estamos na senda correta e, portanto, o esforço que está a ser feito é suficiente para atingir os objetivos. E não é disso que estamos a falar. Estamos a falar, de facto, a meu ver, de uma situação transitória, por um conjunto de fatores, alguns até por muita pressão do Banco Central Europeu e há algumas indicações da parte europeia quanto ao eventual reforço do Fundo de Estabilidade Financeira, que levaram a que, eventualmente, houvesse aqui uma janela de oportunidade adicional para se colocar um pouco em melhores condições, porque mesmo a colocação da semana passada, só metade dela é que foi colocada em melhores condições, porque houve uma colocação de metade da emissão a 10 anos, que foi, de facto, a uma taxa inferior à anterior, mas a outra parte, que foi a maior, da colocação a 4 anos e meio, foi substancialmente mais cara que a última. Ou seja, o juro aumentou na emissão a curto prazo e desceu a ligeiramente médio prazo, na emissão. desceu ligeiramente na outra. Agora,
Há aqui uma questão que é, fala-se muito do programa de intervenção do FMI, do Fundo de Equilíbrio Financeiro ou de Estabilidade Financeira e da intervenção que isso significaria no país. Mas eu pergunto, não é? Porque é que nós não estamos a discutir, por exemplo, as condições em que nos financiamos também em colocações privadas de dívida e que tipo de contrapartidas é que estão por detrás dessas colocações, não é? Porque de alguma maneira não se sabe, isso é uma zona muito mais cinzenta, não é? Franklin, já voltamos à conversa.